Ah, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais e hoje eu trago, como já é tradicional aqui no canal, as minhas aquisições do mês anterior, ou seja, no caso aqui, as aquisições do mês de abril, né? E foram consideráveis, assim, né? Pelo menos tem uma certa variedade, né? Então, vou começar com os livros em trocas no Scoob. E eu vou começar com dois livros que vieram do mesmo colega aí, eu não me recordo o nome dele, mas o que eu achei interessante, por coincidência eu pedi os dois livros e eram do mesmo rapaz. Aí ele me mandou Eduardo Couto, tá aqui escrito o nome dele. Ele anota, é engraçado assim, ele anota o ano, a data que ele leu o livro, né, tudo direitinho, e ele anota a numeração do livro. Então ele tem muitos livros na casa dele, né? Porque ele coloca uma etiqueta, ó, 4.372. E esse aqui, ó, 3.133. Ó. Então, aí ele me mandou do Simenon, George Simenon, escritor que eu gosto demais, recordista aí, né? Escrevi um romance em um dia. Um romance desse, né? Quase uma novela. Do comissário Maigret. Meu amigo Maigret. Maigret, né? George Simenon. É detetive, né? Eu li já uns dois ou três livros do Simenon. Escritor incrível, assim. Essa edição aqui, da LPM Pocket, né? É de 2013, com tradução do Paulo Neves, meu amigo Magri. É um romance para você ler assim um dia ou dois, né? Bem rápido, assim. É muito legal. Bem ágil, muito diálogo, né? Olha, muito diálogo. Bem ágil. Se você quer diversão garantida. Aí eu estou fazendo a coleção desse autor aqui, eu tenho muitos livros já dele, do Michael Connelly. Thriller, né? Romance policial. Esse aqui é o Reviravolta, editora Suma. Aí é engraçado, eu tenho muitos, uns 10 livros já do Michael Connelly. Eu não li nenhum. Eu estou fazendo a coleção de um autor que eu nem sei se eu vou gostar. Tem uns 10, 15 livros dele. Vou escolher um e vou ler. Michael Connelly, Reviravolta, né? E aqui, editora Suma, né? Tradução de Cássio de Arantes Leite. Bom, não vi do que falam os livros, né? Vamos lá ver rapidinho. Ah, aqui não diz, ó, do Maigret aqui do Simenon, não diz, né? Só tem um trecho, né? Estava sozinho na estrada do estacionamento. Estava sozinho na estrada do estabelecimento? É uma pergunta. Sim, meu comissário. Era inútil corrigi-lo. 4 ou 5 vezes Maigret tentara fazer-o dizer, senhor comissário. Que importância tinha? Aliás, que importância tinha tudo aquilo? Um carro esporte cinza parou por um instante e um homem saltou dele, quase como um acrobata de circo. Foi o que você declarou, não foi? Sim, meu comissário. Para entrar na boate, ele teve de passar bem perto e chegou inclusive a esbarrar ligeiramente em você. Ora, acima da porta existe um letreiro luminoso em neon. Ele é violeta, meu comissário. Então, nada. Né? É esse trecho que tem aqui, né? Então, você entendeu, né? Aí tem aqui, ó, do Magri. E aqui do Michael Connelly, tem uma fotinha do Michael? Tem uma fotinha do Michael Connelly, ó. Olha aí o Michael Connelly. Escritor norte-americano, né? Então, edição aqui da Suma de 2010, certo? Uma grande lembrança do motivo pelo qual devemos ler Michael Connelly, diz Independent, UK. Em 1986, um crime brutal abalou a vida dos moradores de Hancock Park. Melissa Land, 12 anos, foi estuprada e assassinada e seu corpo abandonado em uma lixeira.
24 anos depois, o caso volta a julgamento, sob o olhar atento da mídia e do público, etc. Aí, com a ajuda do detetive Harry Bosch, que é o detetive do Michael Connelly, que aparece em uma cacetada de livros dele, né? Heller precisa superar um advogado de defesa hábil na manipulação da mídia, um réu ardiloso e uma testemunha relutante em depor anos após o crime que abalou sua vida, etc. É, pesado, né? Deve ser bom também, né? Um livrão, né? Tal. Reviravolta do Michael Connelly. Vamos ver qual que eu vou escolher para ler dele. Aí, eu que sempre li esse autor, o Jack Kerouac, né? Papa ali da geração Beat. Aqui, ó. Da LPM, e não é pocket. Que coisa, né? Eu tenho poucos livros da LPM que não são pocket. E esse aqui é o Pique, uma novela. Curtinho, né? Engraçado, não sei se é a tradução, mas não tem a escrita característica, aquela escrita automática do Jack Kerouac. Tá tudo direitinho, os parágrafos assim, os diálogos com aspas. Muito estranho, não tem aqueles travessões no final das frases. Mas tudo bem, né? Então aqui, ó, tradução de Guilherme da Silva Braga. Essa edição de 2015. Eu e o Vovô. Tem um índice ou não? Não, não tem. Parte 1, Eu e o Vovô. Aí tem quantas partes? 14 partes. Como a gente, enfim, chegou na Califórnia. Chegou, entendeu? Na Califórnia. Você ainda não viu nada, garoto. Continuou pouco. Aos poucos, a gente continuou noite adentro. Fantasma do Susquehanna. Times Square e o mistério da televisão. Fazendo as malas para Califórnia. Como Slim perdeu 2 empregos num dia só. Num único dia. A primeira noite em Nova York. E aí tem aqui uma ilustração do rosto aqui do Jack Kerouac, grande escritor etílico norte-americano da geração beat da década de 50. Né? Vamos ler mais um livro do Jack Kerouac. Li vários, muitos mesmo. Se tivesse ali. Ah, aqui, ó, tem a lista dos livros dele. Vamos ver o que eu li. Eu li Big Sur, Cenas de Nova York, Geração Beat, uma peça. Livro de Aikais, O Livro dos Sonhos, foi o primeiro livro dele que eu li. Pé na Estrada, On the Road, né? Subterrâneos, Tristeza, Os Vagabundos Iluminados, meu preferido. Viajante Solitário. Foram esses os livros que eu li, do Jack Kerouac. E aí, mais um aqui do Amos Oz, escritor israelense, O Monte do Mau Conselho, editora Companhia das Letras. Tradução de Paulo Geiger, acho que é assim que fala. Uma edição de 2011, né? Ah, tem a carinha do Amos Oz aqui, ó. Olha a carinha do Amos Oz. O que será que ele diria sobre o conflito entre Israel e Palestina nesse momento, né? Ele é um escritor israelense. Ele faleceu há poucos anos. Esse livro eu acho que é um pouquinho antigo, acho que ele não tinha morrido ainda. Não. Amos Oz. Nasceu em Jerusalém, né? Publicado pela primeira vez em 1976, quando Amos Oz se preparava para vivenciar um momento de intensa militância política, o livro disseca a infância daqueles que, como o próprio autor, estiveram entre os filhos dos pioneiros que desembarcaram na Palestina antes da fundação do Estado de Israel. Herdeiros de um sentimento heróico e frutos de um verdadeiro renascimento do povo judeu, essas crianças e jovens viriam a sofrer a pressão de representar a esperança do novo lar judaico.
composto de três histórias interligadas: O Monte do Mau Conselho, cruza-dados autobiográficos, personagens da grande história e vidas de pessoas comuns para focar o especialíssimo sentimento de desterritorialização dos pioneiros, que, para além de sionistas e esperançosos ativistas políticos, não deixavam de ser imigrantes europeus a quem se impunha a tarefa inglória de virar a página de toda uma existência e inaugurar outra. Na última das histórias que compõem o livro, um médico solitário escreve sobre judeus, árabes e ingleses em Jerusalém, e ao assumir sua implacável angústia vienense, não deixa de revelar: não desisti de Viena em favor de Jerusalém. De certa forma, fui expulso de lá. Está aqui, ó, Amos Oz, três histórias interligadas, o Monte do Mau Conselho, para quem quer ficar um pouco a par do que acontece no Oriente Médio, né? Então tem alguns livros assim, né? Tá? E também pelo Troca no Scooby, né? O último de Troca no Scooby, Prêmio Nobel de Literatura 2008, o Jean-Marie Gustave Leclerc, Peixe Dourado, também em Companhia das Letras, com tradução de Maria Helena Rodrigues de Souza, numa edição de 2008, certo? Do ano que ele ganhou o Nobel, a Companhia das Letras, pimba! Começou a publicar os livros do cara aqui, né? Eles não são besta. 2008, ele ganhou o Nobel, o livro é de edição de 2008. Publicado pelo autor, né? Que ele era das Ilhas, aliás, ele é vivo, né? Das Ilhas Maurício, né? Escritor francês, né? Ele escreve em francês. 1997, Edition Gallimard. Né? Tem a carinha aqui do Jean-Marie Gustave Leclerc. Tem um livro dele, não lembro o nome. Se passava na Oceania. Não me recordo mesmo. Quem... Nossa, meu Deus, minha visão. Quem vê Chimimante... é porque tá em sei lá que língua, né? Tá bom. Originário da antiga civilização mexicana, esse provérbio, né? Tá escrito em outra língua, não sei que língua é essa. Arcaica, assim, sabe? Originário da antiga civilização mexicana, esse provérbio poderia ser traduzido assim: ó peixe, peixinho dourado, peixe dourado. Cuide bem de si, porque são tantas as armadilhas, tantas as redes armadas para você neste mundo. Jean-Marie Gustave Leclerc narra neste romance as aventuras de um peixe dourado da África do Norte. A jovem Laila, raptada aos 6 anos de idade, vendida a Laila Asma, que é para ela, ao mesmo tempo, sua avó e sua dona. Por ocasião da morte da velha senhora, 8 anos depois, Laila se vê, enfim, diante de portas abertas. Agora, com determinação, deverá enfrentar a vida e tentar chegar ao fim do mundo. Interessante, né? Diferente. Peixe Dourado, do Nobel de 2008, Jean-Marie Gustave Leclerc. E aí aqui foram compras aí em sebos virtuais, estante virtual, creio eu. 2 livros. Um foi do filme que eu assisti há alguns anos já, né? Aí eu queria muito esse livro, faz tempo que eu quero. Aí eu falei, vamos comprar esse livro. Toda vez eu falo que eu não compro. Aí comprei. Achei a edição que eu queria, que não é com a capa do filme. Era essa edição que eu queria. Precisamos falar sobre Kevin. Tá sobre o Kevin, né? Precisamos falar sobre o Kevin. Lionel Shriver. Era essa edição que eu queria, da Intrínseca. Tem a carinha da autora aqui. Lionel Shriver. Deve ser assim que fala. Tem a carinha dela aqui, ó. Tá vendo? Filme terrível. Nossa.
É sobre educação, como educamos nossos filhos, sobre relacionamento do casal, né? Para chegar ao ponto que chegou, sem querer dar spoiler. Tradução de Beth Vieira e Vera Ribeiro, duas tradutoras. Foi publicado em 2003 e em 2007 de 2007 esta edição. Foi adaptado para o cinema em 2011 com Tilda Swinton, que é a mãe do menino, né? Do psicopata lá, do jovem psicopata. Aí aqui tá aqui, ó. Precisamos falar sobre o Kevin. Lionel Shriver. Livrão, hein, ó. Poxa. Vamos lá. E aí também eu peguei esse aqui. Não conheço a obra dele, vai ser uma oportunidade, né? Escritor brasileiro, Campos de Carvalho. Ele é meio surrealista, né, se eu não me engano. E aqui tem os 4 romances dele, obra reunida, pela José Olímpio. Campos de Carvalho, né? Livrão, ó. Tem 4 romances dele, deve ser romances curtos, né? Umas novelas, né? Aí tem A Lua Vem da Ásia, Vaca de Nariz Sutil, A Chuva Imóvel e O Púcaro Búlgaro, que era o único livro que eu tinha ouvido falar dele, né? Famosíssimo, O Púcaro Búlgaro. E aqui eu vou ter oportunidade de conhecer a obra desse autor brasileiro, pouco falado, pouco comentado, pouco lido. O prefácio é do Jorge Amado e a introdução do Carlos Felipe Moisés, crítico, né? Muito legal. Nota da editora. Depois eu estava pesquisando se realmente é a obra completa dele. Esses 4 livros, que está escrito obra reunida. E aí eu encontrei um livro dele chamado Tribo, e não está aqui. Aí tem uma nota que diz o seguinte, nota da editora. A José Olímpio, editora, em respeito à vontade expressa do autor, não está publicando neste volume as seguintes obras: Banda Forra, ou Banda Forra, acho que é Banda Forra, Ensaios Humorísticos, de 1941, e Tribo, romance de 1964. Vai ver que ele renegou essas obras, né? Essa edição aqui é de 2002. O Campos de Carvalho reuniu essa obra, orientou, né, para essa reunião em 95. Ele faleceu em 98. Então tá aqui os 4 livros do Campos de Carvalho. Então 2 ele renegou. Interessante, né? Obra reunida. Atingir o leitor na sua carne, no seu cerne, é o que Campos de Carvalho faz ao escrever suas histórias irreverentes, de ironia refinada, ou muitas vezes até delirante. O autor, há quase 30 anos em silêncio, volta agora a chamar a atenção da crítica e do público com a singularidade de sua expressão. Comparado a Henry Miller e outros autores consagrados em todo o mundo, Campos de Carvalho honra a literatura brasileira com a sua explosão de criatividade, de crítica mordaz ao poder, a todas as formas de poder existentes na sociedade humana. Ele questiona com humor os comportamentos dos homens em seu dia a dia. A leitura de sua obra reunida é um passeio pelo imaginário de um homem que não se conforma com a passividade diante das regras pré-estabelecidas de um jogo que ele renega. A liberdade é o leitmotiv para a transcendência dessa vidinha que o autor satiriza requintada e, ao mesmo tempo, despudoradamente. A liberdade de assassinar o professor de lógica, de romper com tudo que nos aprisiona e nos rouba a possibilidade de experimentar o sentido maior da existência. Então, ele começa um dos romances, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem a introdução, né? Jorge Amado, enorme. Fala de cada um dos 4 livros, tem fotos do Campos de Carvalho aqui dentro, né? É um material bem produzido, assim. Bem legal, ele mais velho, né? E aí, ele bem mais velho. E o autógrafo dele, a assinatura dele aqui, né? Final da vida. E aqui tem um livro que ele renegou, o Tribo, né?
tribo. Pelo menos a capinha tem. Aí a lua vem da Ásia. A lua vem da Ásia, começa assim. Vida sexual dos perus. Aí começa assim. Aos 16 anos, matei meu professor de lógica, invocando a legítima defesa. E qual defesa seria mais legítima? Logrei ser absolvido por 5 votos contra 2 e fui morar sob uma ponte do Sena, embora nunca tenha estado em Paris. Começa assim. Deve ser muito louco, né? Tem que ler esse cara. Campos de Carvalho, a lua vem da Ásia, vaca de nariz sutil, a chuva imóvel e o púcaro búlgaro. Os 4 principais romances do autor brasileiro. E aí minha mãe foi para Goiás, né? E ela viajou para lá, né? E ela foi na casa dessa poeta em Vila Boa de Goiás, Cora Coralina. Ela me trouxe esse livro da casa da Cora Coralina. Olha que edição incrível, de linda, olha. Tá aqui a Cora Coralina, olha que coisinha, né? E tal. Aí na orelha você tem a orelha escrita pelo Carlos Drummond de Andrade, né? E a edição é toda bem cuidada, né? Muito bonito. E são, olha, tem a carinha da Cora Coralina aqui, poeta, né? De Goiás. E aí, aqui diz assim: Global Editora tem o privilégio de lançar mais um volume da coleção Cora Coralina. Preservados pela família de Cora Coralina, vários textos inéditos da poeta foram selecionados, tendo como tema a cidade de Vila Boa de Goiás, que agora é Patrimônio da Humanidade segundo a Unesco. Em prosa e verso, este é o canto de amor de Aninha por sua cidade. Então, assim, são poemas e crônicas e ilustrações da cidadezinha lá, ó, né? Poemas e crônicas. Moleques da minha terra. Trincos, pinos e tramelinhas. Hóspedes e hospitalidade. Vitalinas. No gosto do povo. Aí tem poema também, ó. Tem crônica, né? Cadê? Agora eu não acho crônica. Ah, metade do... Ah, não, é misturado. Maravilhas da Casa Velha da Ponte. Aí já é uma crônica, né? E aí tem ilustrações baseadas sobre fotos, né? Ilustração feita a partir de fotos. Bem interessante. Aí, então tá aqui, ó. Global Editora. Aí tem 50 anos Global. Museu Casa de Cora Coralina. Esse carimbinho aqui, ó. Que veio da casa da poeta. Ana Lins do Guimarães. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Nome da Cora Coralina. Cora Coralina é um pseudônimo. Nasceu em 1889 e morreu em 1985. Ou seja, com 96 anos. 96 anos. Viveu bastante. Então é isso, né, gente? E aqui com a Cora Coralina, eu encerro. De quando é essa edição? Essa edição tão bonita, né? Essa edição aqui é de 2011, certo? Encerro aqui o vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até a próxima.